Guardian. Jornal The Guardian. The front of the middle. Bota assim, Bush, Hitler, Power. Se você não achar, eu falo mais coisa. O título é assim, como Prescott Bush. Como Prescott Bush ajudou Hitler a chegar ao poder. Prescott de junho de 2013. Aquela galera na rua lá. Vem pra rua? 20 centavos. Não é pelo 20... contra o aumento da passagem, 20 centavos. Beleza. Aí você fazendo uma análise geopolítica clássica, você olha assim e fala, movimento espontâneo, né? Sim. A galera ficou chateada com os 20 centavos. Era muita gente revoltada, o pessoal já tava pé da vida já com o negócio de mensalão e tal, não sei o quê. Então, aí o que acontece? Aquilo ali foi crescendo. Chegou até Brasília. A galera até quebrou naquela época, né? Quebraram um monte de coisa lá, machucaram até... E aí aquilo ali, sendo cozinhado 3 anos, de 2013 até 2016, descambou no impeachment da Dilma. A Dilma sofreu impeachment, Michel Temer, o vice, assume, e o Michel Temer assumindo abre caminho para a chegada de um Bolsonaro. Essa é uma análise geopolítica, uma análise política. Mas quando você vê alguns estudos de guerra híbrida, por exemplo, e uma análise geopolítica que não leva em consideração guerra híbrida, não tem como fazer. É igual a você fazer transmissão aqui com câmera fotográfica analógica. Pois é. Você vai falar, Vila, como é que você... Estados Unidos e Rússia foram amigos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, estavam do mesmo lado. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial e o grande oponente era a Alemanha, a grande potência opositora ali, lembrando que o eixo era composto ali por Alemanha, Itália e Japão, quando a Alemanha é derrotada, os vencedores, caras, aí surge um negócio chamado guerra por procuração. Você patrocina alguém de dentro... Proxy War. Proxy War. Você patrocina alguém, um outro cara, para fazer o serviço sujo para você. Né? O Irã faz isso. O Irã... Estados Unidos já fez isso? Na questão do Irã, clássico o exemplo. Primeiro que tudo, porque antes do Shah Reza Pahlavi entrar no poder, os Estados Unidos ajudou a derrubar o líder iraniano. Verdade. Eles já tinham derrubado o líder e botado o Shah Reza Pahlavi. Aí isso gerou um descontentamento. Ele treinou o Osama Bin Laden? Treinaram o Osama Bin Laden no grupo Mujahideen, né? Olha que doideira. Então, isso é o que eu estou propondo de uma análise geopolítica contemporânea, você botar isso na equação, né? Então vamos analisar aqui, né? Guerra híbrida. Em vez de Estados chegar lá e invadir a Síria e derrubar o Bashar al-Assad, que estava acontecendo em 2013, isso, o que eles fizeram? Os americanos financiaram um grupo islâmico chamado Irmandade Muçulmana. Tive essa ideia agora. Uma imagem de cima. Porque o muro, ele não é um muro reto. Ele contornava. Ele fecha metade da cidade de Berlim. Então, o que acontece? Quando esse muro cai, não apenas o pessoal fala, realmente acho que faliu a União Soviética, mas a galera vê também a xepa que era a vida ali dentro, né? Olha lá, ó, a divisão, né? A parte britânica, a parte francesa, parte americana e a parte soviética, né? Então o muro estava ali, ó, naquela região ali, né? E então o Muro de Berlim, ele foi o exemplo, assim, inexcusável da falência. Isso é contra a soberania. Então, guerra híbrida, ela começa assim. Começa com um conceito de guerra por procuração, ou você levantar ali grupos dentro do país contra. Mas isso é uma modalidade mais antiga. A modalidade mais nova se chama revoluções coloridas. Todas as nações caminhariam em direção à democracia liberal e iam concluir que essa era a melhor opção, só que aí o mundo ia ficar muito monótono, ia ficar muito chato, por isso que ele fala que é o último homem, né? Que o cara fala, mas agora não acontece mais nada, não tem mais briga, né? Xinga minha mãe aí, pelo menos, pra eu te dar uns cascudos. Então, o que acontece? Na minha tese que eu tô trazendo aqui hoje do fim da geopolítica, o fato de que é o catalisador, se para Fukuyama o fim da história é caracterizado pela queda do Muro de Berlim, o fim da geopolítica é caracterizado pelo caso de Jeffrey Epstein. E aí eu vou explicar por quê. O caso de Jeffrey Epstein, ele nos... Olha lá, Vilela, a imagenzinha do... Tinha até uns grafites maneiros, né? Do lado ocidental, né? No lado oriental, duvido que pudesse ter grafite. Né? Inclusive você que tem um conhecimento e um senso estético apurado, tá bem desenhado ou tá meio chinfrinho ali? Tem milhões aí de estilos, né? Alguns estão bons e alguns devem estar... Hoje tá meio fuleiro da cebola, né?
E a imagem da queda do Muro de Berlim é bem emblemática, né? A galera derrubando o muro e tal. Mas na verdade, Vilela, se você olhar ali... Mas essa parte tá até mais... Não é a mais imagem light. a parte que eu lembro do Muro de Berlim, no meio tem um monte de coisa, de tem arame farpado. Na verdade, eu não... Aí já são 2 muros ali, você tá vendo? Então, o outro lá é do lado do oriental. Então, na verdade, em alguns lugares havia mais de 3 muros, 4, porque o cara, para conseguir sair, ele teria que pular uns 3 ou 4 muros, né? Então não era só um único muro, não. Tinham várias camadas ali, né? Tinham postos avançados de monitoramento. E aquela história, né? Se o lugar é tão bom, por que você tem que impedir de sair, né? É meio estranho, né? É, total, né? Pô, tá proibido sair, porque se você liberar sair, não fica ninguém, né? Então, já fica meio estranho isso, né? Eles não colocaram um muro pra impedir os outros de entrar, é pra impedir quem tá dentro de sair. Deve ser porque não tá muito maneiro lá dentro, né? Então, o caso de Jeffrey Epstein, para mim, ele é a queda do Muro de Berlim da geopolítica. Por quê? A geopolítica clássica, ela parte do princípio que os países ou estados-nações, eles tomam decisões racionais baseadas ali naquilo que é melhor para o seu próprio povo, né? Só que a gente pode fazer um salto direto da geopolítica clássica para o Jeffrey Epstein, porque a gente vai ver que os líderes que representam as nações não tomam nem decisões racionais e nem decisões com base naquilo que é melhor para o seu país. Muitas vezes eles tomam decisões porque eles estão debaixo de chantagem. Acabou a geopolítica. Por quê? Se para mim a geopolítica é o Estado como um personagem tomando decisão racional pro bem da sua nação, isso não existe mais. Então, enquanto a gente não passar a olhar a geopolítica com esse enfoque, a gente vai ficar falando groselha. E o Banco Master prova isso daí, né? Total, demais. 100%. Mas você tá falando o quê? Por causa de chantagem? Com todo certeza. Mundo com medo, um monte de gente envolvida, videozinho muito no celular, né? Na verdade, está rolando um papo até de pedir 2.0 versão Tabajara, né? Versão Tabajara, exatamente. Que rolava umas festinhas em Trancoso ali, meio estranhas. Segundo, rola a boca miúda aí os rumores, né? Que eu não vi. Não vi os vídeos, mas saíram poucas matérias falando que quem assistiu os vídeos ficou horrorizado, né? Do nível de diversão que tava rolando ali, né? No nível de endorfina e serotonina sendo liberada nas performances, né? Então, Vilela, aqui eu tô propondo uma ideia de que a gente não pode mais fazer análise geopolítica, já que geopolítica tá na moda, tá todo mundo falando de geopolítica, né? Até o pessoal do mercado financeiro, geopolítica, né? Antigamente era macroeconomia, agora é geopolítica, né? Cara, você é analista macro, né? Pô, você manja de macroeconomia, agora não. Aí começou um movimento que, a princípio, ele era contra governos estaduais e prefeituras de direita. Daqui a pouco esse movimento vai mudando completamente de forma, de um movimento anti-direita, vira um movimento anti-esquerda, e virando um movimento de esquerda, eles vão para Brasília, que a OTAN está se expandindo, né, trazendo para dentro dessa aliança ocidental países da antiga União Soviética. Cada vez mais a OTAN está se aproximando das fronteiras da Rússia, e a Rússia está se sentindo ameaçada, está se sentindo cercada por essa aliança militar. Então, para proteger a sua própria existência, eles tiveram que atacar a Ucrânia, porque para eles seria inaceitável ter a Ucrânia. Hoje, uma análise geopolítica que não leva em consideração como as redes sociais são usadas pelas agências de inteligência para influenciar mentes e corações, operações psicológicas, você tá... É como se você estivesse andando de Fusca e falando, pô, meu carro é o mais arrojado que existe. Não faz sentido. Como se fossem personagens tomando decisões. Isso é um tipo de análise geopolítica caduca já. Mofada. A gente não pode mais fazer análise dessa forma. A gente tem que levar em conta que o Estado não é uma pessoa, então o Brasil não toma decisão, porque o Brasil não é alguém. A criança mete no camburão e leva embora. Aí a criança de 5 anos fala, o que está acontecendo? Não, seu pai é imigrante legal, a gente está mandando você embora. Então são coisas estranhas. Os caras... já mataram uma americana lá que estava... Várias outras instituições e pessoas que representam essas instituições que dão pitaco na hora das decisões. Muitas vezes o presidente quer tomar uma decisão, mas os seus apoiadores não gostam dessa ideia, então ele acaba voltando atrás. Então, a gente falar, a Rússia decidiu
né? A Ucrânia preferiu. Você fala, porra, é país ou é gente? Né? Então, ter essa sensibilidade é o início da gente ter um outro entendimento da geopolítica. Agora, quando você entende que o país não é uma pessoa, que na verdade quem toma a decisão são seres humanos, e esses seres humanos são influenciados pelos patrocinadores, pelos apoiadores, pela conjuntura econômica, pelas pressões geopolíticas, pelas pressões da sociedade, você vai ver que o cara, a decisão não é uma decisão dele, é um somatório de 500 pessoas falando, cada um falando uma coisa, ele teve que achar um meio termo ali. Então, perceber que a geopolítica não é um país tomando uma decisão, é um presidente, já é um avanço. Aí quando você percebe que a decisão do presidente ou dos tomadores de decisão é um emaranhado de várias forças que estão pressionando ele, você já está ficando com uma análise um pouco mais afiada. Aí quando você percebe que muitas vezes o líder que toma a decisão está debaixo de chantagem, aí a geopolítica toma um destino completamente distinto. Então, Jeffrey Epstein, e ele vai até o grupo dos manifestantes e manda tipo um coquetel molotov em cima da polícia. Cara, eu não sei como achar esse vídeo, né? O que seria melhor colocar? O que a gente está vendo ali? A gente está vendo que a polícia está fazendo contenção de um produto prático. O presidente Donald Trump, ele tinha pautas ali. Vou liberar todos os documentos de John Kennedy e vou liberar todos os documentos de Jeffrey Epstein. Todo mundo falou, ótimo, tem que liberar. Não liberou. Mas não liberou por quê? Porque ele tá nesses documentos também. Entendeu? O máximo que ele faz é um hangout limitado. O que é um hangout limitado? É um termo do universo ali da inteligência, da espionagem, que é o seguinte. Hangout limitado é quando... Apareceu aqui. É mesmo? É esse daqui, ó. Bota sem o áudio aí pra não dar estresse, né? Não, cara, isso aí... eu... Isso aí é para ilustrar, né, o que eu estava conversando aqui com o Vilela, né, falando, poxa, mas será que o Trump não está querendo que os protestos fiquem mais violentos para ele ter mulheres, né, para poder utilizar o Insurrection Act? Vamos ver se é esse aí mesmo. Vamos ver se é esse aqui. Bota aí, não precisa botar áudio não, vamos ver se... essa de Wall Street. Então, quando a galera começa a falar, e esse negócio de Jeffrey Epstein, eles mostram só a parte sexual? Vamos ver se tem um momento que ele joga o molotov aqui. Aparece ali? Acho que eles estão caminhando, indo em direção ao Palácio Guanabara lá, que é o... Não sei se é o Palácio Guanabara, é a sede do governo estadual ali, do Poder Executivo, né, do Rio de Janeiro. Você vê que o negócio já tá ficando meio quente ali, né? Boneco queimando e tal, né? Você viu? Aí tava, nessa época tava em alta aquele negócio de black bloc, né? Era black bloc. Aí como se o policial se fantasiasse de um black bloc, passasse pro meio da galera. Olha lá, é isso aí? O molotov? Olha lá. Cara, deve ter sido isso, mas tem um vídeo que mostra o cara saindo de dentro do grupo dos policiais e tem um vídeo que acompanha ele, entendeu? O cara tava no grupo dos policiais, saiu, foi pro outro lado, mandou o molotov e depois volta pro grupo dos policiais de novo, fantasiado de black bloc, entendeu? Os molotov. Então, assim, cara, quem já atuou nesse tipo de contenção aí de multidão, sabe que isso, né? Eu tinha um amigo que ele era fuzileiro naval, que ele falava, né? Ele fazia segurança de evento de autoridade, e às vezes você vê um cara suspeito, você fala aí, vamos tacar pedra? O cara, vamos, ele tá preso. Aquele meio flagrante assim, meio construído, né? Então, assim, esse jogo não é raro não, né? Isso a gente tem dois componentes aí. A gente tem a operação de bandeira falsa, que vamos supor que você quer prejudicar o seu time. O filme lá mostra porque ele era taradinho, né? As enfermeiras dele levavam ele pra... Não no filme, né? Na vida real, as enfermeiras levavam ele pra casa de strip e... Sério? Ele gostava, né? O bichinho... tipo assim, eu tô quebrado, mas não tô morto. Exato. Não é não? Então tinha envolvimento dele também com o Epstein. Faz aquilo, vem aqui, duvido você fazer e tal. Então, assim, parece que... por incrível que pareça, a ação da polícia de imigração dos Estados Unidos tá tão, assim, maluca, né? Os caras dando 10 tiros num cara desarmado, 3 tiros numa mulher, prendendo criancinha da ciência, tipo um projeto bola. Parece que realmente ali eles estão querendo insuflar ali
o movimento popular que está, mais uma vez, começando ali em Minneapolis, né, que foi uma cidade onde já teve encrenca outras vezes, né? Então, isso também faz parte da passar mal, sair sangue do nariz, do ouvido, num cenário maior da análise geopolítica. Às vezes, para um líder, é interessante que a oposição a ele aumente para que ele possa usar ferramentas ou legitimar o uso de ferramentas mais incisivas, né? Então, isso faz parte das táticas, né, de agências de inteligência, táticas de poder e táticas que envolvem esse negócio de revolução colorida, guerra híbrida e conflito não convencional, né? Então, voltando àquele livro, né, que a gente estava falando do Andrew Coríbico, né, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, esse livro, inclusive, na Amazon, ele está sem capa. Comprou covarde, não sei por que ele está sem capa, mas se você buscar na internet, você acha. Andrew Coríbico, Andrew com W, né? Andrew Coríbico, Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. Nesse livro ele vai dizer que quando você tenta derrubar um regime oponente, né, ou derrubar um líder de um país pela Revolução Colorida, ou seja, pseudo-manifestações populares incentivadas por agentes internacionais, quando não dá certo pela Revolução Colorida, eles partem para a guerra não convencional. E a guerra não convencional vai envolver lawfare, né, usar o direito, vai envolver guerra econômica, vai envolver utilização de rede social e tal, vai envolver outro tipo de coisa, né? Às vezes pode se transformar numa guerra quente, né, ou numa guerra tradicional. Aí, exatamente esse, Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, né? Andrew Coríbico. Aí você vê o nome, tipo, morreu o assunto. Então, assim, né, progressista clássico, né? Então, para você que é conservador e olha esse livro, saiba que você vai ler um livro que vai dizer que os Estados Unidos é o demônio e que a Rússia é Madre Teresa de Calcutá, né? O que não é exatamente o caso, mas, né, a gente sabe que ali no Donbass... Então... a geopolítica hoje, ela... O lado mais... o componente que a gente ainda não aprofundou aqui, o componente mais, assim, exótico, o Volodymyr Zelensky tem. O cara altamente comprometido, porque esse cara, coisa é você ter os serviços de inteligência, que são amplamente reconhecidos, né? A gente tem a BIM no Brasil, CIA nos Estados Unidos, MI6 no Reino Unido. Só que, para além das agências de inteligência, nós temos as sociedades secretas. E a gente teve um exemplo recente da importância das sociedades secretas nos sistemas de defesa e de inteligência. E eu não sei se você consegue achar essa notícia, Homer. Scotland Yard obriga todos os no 2013 a assumirem se são maçons ou não. Algo assim extremamente inédito, né? O cara ter que declarar se ele é maçom ou não, né? Por que a gente está citando isso? É um exemplo para a gente ver que no setor de defesa, né, fizeram maracutaia nas eleições, a segurança, existem muitas sociedades secretas que atuam ali, que têm interesse naquilo ali. Então, vamos supor que a gente está pensando não na Scotland Yard, numa polícia britânica, mas a gente está pensando na Força Real Aérea, Royal Air Force, né, RAF. Lembra que ali existem várias pessoas que são de sociedades secretas e eles têm também uma determinada agenda, né? Então, compreender isso é um nível mais exótico e difícil não são tão poderosas ao ponto de influenciar a opinião de todos. Para a gente estudar essa parte, que é uma parte mais assim, que tem um ar meio folclórico, para a gente conseguir estudar essa parte melhor, a gente vai ter que acabar lendo alguns livros mais estranhos, a gente poderia dizer. Conseguiu achar uma notícia aí? Olha lá, agente da Polícia Metropolitana de uma figura os superiores se são ou foram da maçonaria. E, a princípio, muita gente olha isso e fala, deve ter algum chefe da polícia ali que não gosta da maçonaria, né? Eu já penso, cara, que eles são tão... o alto escalão da polícia britânica ali é tão controlado pela maçonaria que eu acho que é o contrário. Eles estão querendo saber quem é amigo.
Vamos identificar quem já é para saber quem é amigo e identificar quem não é para saber quem a gente não pode confiar. Eu acho que é exatamente o inverso do que a maioria da população está pensando, né? O que chega à presidência. Professor, não comediante, né? Professor britânico. Eu acho que é o contrário. Finalmente eles querem identificar quem não é, para poder não chamar esse cara para certas conversas e não apresentar a ele certas informações ou documentos, né? Então, esse exemplo é apenas para você ter esse discernimento de que você vai numa academia militar e tal, lá existem capítulos ali de sociedades secretas que já fazem o convite para você entrar, né? Então, é muito comum haver nos sistemas de defesa, né, e no alto escalão do poder, pessoas que são de sociedades secretas. Muitas vezes a sociedade secreta tem a sua própria agenda, suas agendas pessoais. A gente também não consegue fazer uma análise como o mundo vai andar, seja para um lado, seja para o outro. Agora, para você entender essa influência, como eu estava falando, aí é um assunto mais exótico, porque você vai ter que ler certas literaturas assim mais estranhas, né? Você teria que ler livros mais esotéricos, tipo Colisão. Então, algumas linhas... O que aconteceu com ele depois? Então, não só isso, né? Não era só a CIA que estava chateada com ele, tinha uma galera, várias pessoas, porque ele começou a arrumar... Por isso que tem tanta teoria de conspiração de possíveis interessados na morte dele. E série de livros de um italiano chamado Leo Zagami. O Leo Lion Zagami, né, que se auto-intitula membro da nobreza italiana misturada com a nobreza britânica, né? Lion seria a família nobre britânica e Zagami uma família nobre italiana. O Leo Lion Zagami, ele se tornou, de certa forma, um dissidente assim, das sociedades secretas, apesar de que ele criou uma própria sociedade secreta dele. Ordem Spiritualis Universalis, um negócio assim, se eu não estou enganado. Esse aí mesmo. Esse cara, ele escreveu uma série de livros chamado... Eu tenho a versão original em italiano, que é Confessione di un Illuminato. Em inglês tem Confessions of an Illuminati, né? Confissões de um Illuminati. Aí você olha, aparentemente, você fala, que palhaçada, né? Que bobeira isso. Mas se você pegar o primeiro tomo, o volume 1, eu acho que já estava no volume 12, e não são livros pequenos, no próprio volume 1 ele vai mostrar como vários expoentes do setor de defesa, do setor da economia, do comércio internacional, o comércio internacional de armas, o comércio internacional de combustível, né? Os grupos, ele vai mostrar como é que esses caras todos são cada um da sua respectiva ordem ali e tem a sua respectiva agenda. Então, se a gente, por exemplo, vamos supor aqui uma hipótese altamente... Então, todo esse cenário da inteligência, daquilo que passa pelos bastidores, daquilo que não está nos documentos oficiais, daquilo que não está nas declarações, na bibliografia tradicional, você vai fazer uma análise geopolítica rasa demais, né? Então, quando você entende também o papel de Marilyn Monroe, né, também o seu interesse. Então, acima da aparente dicotomia que a gente poderia imaginar entre Rússia e Estados Unidos, existe ali uma afinidade mais subterrânea entre eles, e essa afinidade, em tese, nos ajudaria a entender algumas das posturas e atitudes que, aos olhos de um analista geopolítico clássico, seriam impensáveis. Eu tenho, baseado nessa hipótese de que Trump e Putin são membros de um mesmo e único grupo secreto, ou sociedade secreta, que não é nada de, meu Deus, sociedade secreta. Tem várias aí, né? A maçonaria mais famosa. Eles têm uma agenda, e essa agenda envolve, obviamente, o desenvolvimento de uma ordem mundial nova, uma ordem mundial que vai superar a ordem mundial que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a ordem mundial que chama Rules-Based World Order, ou ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, comandada pelos Estados Unidos ali, que se consolidam depois da Segunda Guerra Mundial como a maior potência bélica, o dólar sendo a reserva de valor global,
e instituições internacionais garantindo ali a boa convivência e um relacionamento aberto entre os países, né? A gente vê a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, a Organização Mundial do Trabalho, a gente não leva isso em consideração. Deixa eu explicar aqui a ideia global que viabilizam essa ordem mundial baseada em regras. Vamos supor, né, se a ONU é um exemplo de uma instituição que é um pilar dessa ordem mundial atual, o Donald Trump agora falando que ele quer sair, saindo da ONU, e o secretário-geral da ONU falando que a ONU está prestes a falir por falta de dinheiro, porque o Trump parou de mandar dinheiro, a gente já está vendo uma agenda ali de implementação de uma ordem mundial nova, que não necessariamente significa algo bíblico ou apocalíptico ou satânico, apesar de que eu acho que significa, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas essa ordem nova, ela precisa, para vir à tona, mostrar ao mundo que a atual ordem acabou, não está funcionando mais. Então, nesse contexto, a gente teria um trabalho em conjunto entre Trump e Putin, trabalhando ali em sintonia para desmobilizar essa ordem atual, para que eles possam juntos propor essa ordem nova. Então, dentro dessa tese, para além dessa teoria que todo mundo está falando agora do mundo multipolar, do sul global, né, dos BRICS aí, né, fazendo frente aos Estados Unidos, contestando esse império americano, e para quem acha que o mundo vai virar de um mundo comandado pelos Estados Unidos por um mundo em que o poder é diluído entre 10, 20 países, na verdade, esse projeto parece que ele vai substituir uma ordem mundial, não por um mundo multipolar, mas por um mundo tripolar, eu acho, pelo que eu estou enxergando. E por que um mundo tripolar? Porque parece que o desenho que está sendo construído ali hoje, fazendo essa análise geopolítica pouco exótica, é um mundo dividido em 3 grandes blocos, cada um com a sua respectiva tirania, nos moldes muito parecidos do que George Orwell apresentou no 1984, que era um mundo dividido em 3 blocos: Oceania, Lestásia e Eurásia. Nesse cenário, Oceania seria Estados Unidos e Inglaterra, Eurásia seria a Rússia e Lestásia a China. Então parece que, no fundo, a gente está vendo uma jogada ensaiada entre Estados Unidos, China e Moscou, fingindo que são inimigos, mas trabalhando em favor de uma ordem mundial nova, em que eles serão as novas potências que controlam regiões inteiras, né? Isso seria uma espécie de uma agenda compartilhada internamente nesses círculos mais esotéricos, a gente poderia assim colocar, né? Então, hoje a gente sabe, né, que se torna uma condição quase sine qua non o cara, para chegar a certos escalões do poder, ele ser membro de certas sociedades, né? Então, ali tem um mapa interessante, né? Nesse caso ali, a Rússia está pegando quase toda... Pegando a Europa toda, praticamente, né? A China pegando ali boa parte do leste, do sudeste asiático. Mas... porque aqui para mim tá dando reflexo, mas a gente tem quatro regiões, eu acho aí, né? A África, o Oriente Médio, ele tá um pouco neutro, né? Mas no preto a gente tem América do Norte e América do Sul, a parte sul da África, Madagascar e ali não aparece a Austrália, mas ali a Indonésia ali, né? Aqui tá aparecendo boa parte aqui da Austrália, essa parte da Oceania. Tá em preto, né? Isso, tá em preto, que seria a Oceania. Oceania, né? A Eurásia, pelo menos verde. Aí a Eurásia é o vermelho, né? Então você tem o vermelho, perdão. Lestásia é o verde. Você tem Rússia, você tem todo o norte aí da Europa. Isso. A Eustásia, né? Estásia. Ásia que é Lestásia. Lestásia. Esse mapa agora que eu vi é o mapa do mundo de 1984, né? Isso. As 3 grandes regiões, né? Oceania, Eurásia e Lestásia. E aí você tem o norte da África aqui também, o leste europeu aí, que é a parte do território a ser descoberto, né?
É tipo largaram de mão, né? Isso, terra de Marlboro, né? Terra de Marlboro. Ali, sem lenço, sem documento. Seria mais ou menos isso. Então, nesse enquadramento, né, eu acho que o mundo está indo mais ou menos para isso, meio que como um acordo, né? Então, aí o cara fala, pô, Daniel, você está fazendo análise geopolítica com base em fofoca de sociedade secreta, mais obras de ficção